Este é um conteúdo original do canal Books Audiobooks da série Platão em Minutos. Platão nasceu em um mundo marcado por contradições profundas. Para entender sua filosofia, é preciso primeiro compreender o cenário histórico em que viveu. Atenas, no século V a.C., era considerada o coração cultural da Grécia. Nela floresciam o teatro, a escultura, a literatura, a oratória e, sobretudo, a filosofia. A cidade havia conquistado prestígio após resistir às invasões persas e se tornar líder da Liga de Delos, acumulando poder e riqueza. Entretanto, esse esplendor convivia com limitações e desigualdades. A democracia, celebrada como o berço da participação popular, era restrita. Apenas os homens livres, nascidos em Atenas, tinham direito à cidadania plena. Mulheres, estrangeiros e escravos estavam excluídos da vida política. A base de todo o sistema cultural e econômico estava apoiada no trabalho escravo, que garantia o lazer e a atividade intelectual de muitos cidadãos. O nascimento de Platão em 427 a.C. coincidiu com os primeiros anos da Guerra do Peloponeso, conflito entre Atenas e Esparta que se estendeu até 404 a.C. e abalou profundamente a vida grega. Foram décadas de batalhas, epidemias, fome e instabilidade política. A cidade que antes se orgulhava de sua grandeza passou a experimentar derrotas humilhantes, perdas irreparáveis e mudanças constantes de regime. Democracia, oligarquias e tiranias se sucediam, deixando um rastro de insegurança. Esse ambiente turbulento moldou a visão crítica de Platão em relação à política e o fez desconfiar da capacidade do povo de governar com sabedoria. Ao mesmo tempo, o ambiente intelectual da Grécia estava em ebulição. Os sofistas percorriam as cidades oferecendo aulas de retórica e técnicas de argumentação. Para eles, a verdade era relativa e a habilidade de convencer importava mais do que a busca do verdadeiro conhecimento. Esse modo de pensar conquistava jovens ambiciosos, mas também despertava críticas. É nesse cenário que surge a figura de Sócrates, mestre de Platão, que se opunha aos sofistas. Sócrates não cobrava por seus diálogos e se dedicava a questionar as certezas das pessoas, revelando contradições em seus discursos. Sua convicção era que a verdade existia e podia ser alcançada pelo exercício do pensamento e do autoconhecimento. A virtude, para ele, estava ligada ao conhecimento, e uma vida examinada era a única digna de ser vivida. Atenas, entretanto, mergulhada em crises, viu em Sócrates uma ameaça. Em 399 a.C., e ele foi acusado de corromper os jovens e de não honrar os deuses da cidade. Julgado pela democracia ateniense, foi condenado à morte e obrigado a beber cicuta. Para Platão, esse episódio representou uma ferida irreparável. Como poderia o regime democrático, símbolo da liberdade, ser responsável por tamanha injustiça? O jovem discípulo viu em seu mestre a encarnação da virtude e da sabedoria, e, ao mesmo tempo, assistiu a cidade condená-lo. Essa experiência seria o ponto de partida de sua reflexão filosófica. Se até a democracia pode se transformar em tirania da maioria, qual é o verdadeiro caminho para uma sociedade justa? Assim, Platão cresceu entre o esplendor cultural e a decadência política. Ele presenciou um mundo em que a retórica podia manipular, a política podia corromper e a maioria podia se enganar. Diante disso, sua filosofia se voltou para algo além do visível. Para ele, a realidade que percebemos é imperfeita e enganosa. A verdade encontra-se em um plano superior, eterno e imutável, que não depende das oscilações humanas. Foi nesse contraste entre aparência e essência, entre crise e ideal, que nasceu o pensamento de Platão, destinado a atravessar os séculos. Platão nasceu em Atenas por volta de 427 a.C., em uma família aristocrática que tinha relações próximas com a política da cidade.
Seu nome verdadeiro era Aristócles, mas o apelido Platão, provavelmente relacionado à sua compleição física, pois Platos significa largo ou amplo em grego, foi o que o imortalizou. Desde cedo, ele esteve cercado por influências que o direcionavam tanto para a vida pública quanto para a reflexão filosófica. Seu lar era um ambiente de cultura e tradição, e nada indicava que ele se tornaria um dos maiores filósofos da história. Ao contrário, muitos esperavam que seguisse a carreira política, como era comum entre os jovens de sua classe social. Durante sua juventude, Platão recebeu uma educação esmerada, baseada nos costumes atenienses. Estudou música, ginástica, literatura e retórica, fundamentos da formação de um cidadão. Foi nesse período que, segundo alguns relatos, começou também a se interessar pela poesia e até escreveu tragédias. No entanto, o encontro com Sócrates mudaria radicalmente seus rumos. A convivência com o mestre, marcada por longos diálogos nas praças de Atenas, despertou em Platão a convicção de que a busca pela verdade era superior às glórias da vida política. Sócrates demonstrava que a sabedoria não estava em acumular prestígio ou riquezas, mas em examinar constantemente a própria vida. Esse impacto foi tão profundo que Platão decidiu abandonar seus escritos literários e dedicar-se à filosofia. A morte de Sócrates, em 399 a.C., foi um divisor de águas. Platão tinha pouco mais de 20 anos e assistiu com indignação ao julgamento e à condenação de seu mestre. A democracia, em que muitos depositavam confiança, mostrava-se capaz de cometer graves injustiças. Esse episódio não apenas abalou sua fé nas instituições políticas de Atenas, mas também o convenceu de que a filosofia deveria buscar um fundamento mais sólido para a justiça e a verdade, independente das paixões e dos interesses momentâneos da multidão. Foi nesse contexto que Platão decidiu afastar-se da vida pública e buscar novos horizontes. Nos anos seguintes, Platão empreendeu diversas viagens. Visitou a Magna Grécia, no sul da Itália, onde teve contato com a comunidade pitagórica e suas ideias sobre matemática, harmonia e a relação entre o número e a ordem do cosmos. Essa influência marcaria profundamente sua filosofia, pois o levou a ver na matemática um modelo de conhecimento estável, universal e independente das opiniões. Também viajou ao Egito, onde entrou em contato com tradições religiosas e saberes antigos, ampliando seu olhar sobre a diversidade de culturas. Há relatos de que teria visitado Cirene, onde conheceu o matemático Teodoro, e ainda Siracusa, na Sicília, onde tentou aplicar suas ideias filosóficas à política. Em Siracusa, Platão aproximou-se de Dionísio I, tirano da cidade, e mais tarde de seu filho Dionísio II. Sua intenção era colocar em prática a visão de que um governante deveria ser também um filósofo, capaz de governar com justiça e sabedoria. No entanto, a experiência foi marcada por frustrações. As intrigas da corte, a resistência dos poderosos e a falta de preparo dos governantes para adotar uma vida filosófica levaram Platão a concluir que transformar a política na prática era tarefa quase impossível. Essas decepções reforçaram sua convicção de que somente uma educação profunda, sustentada ao longo de gerações, poderia preparar homens capazes de governar de acordo com a verdade. De volta a Atenas, Platão fundou a Academia, em torno de 387 a.C., considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Ali, reunia discípulos para estudar filosofia, matemática, astronomia, política e ética. A escola era organizada em torno do diálogo, da pesquisa e do exercício intelectual, refletindo o espírito socrático, mas também integrando as novas concepções que Platão vinha desenvolvendo. Foi nesse espaço que ele escreveu a maior parte de suas obras, compostas em forma de diálogos. Neles, Sócrates frequentemente aparece como personagem principal, mas o pensamento exposto já é, em grande medida, o de Platão. Entre seus alunos esteve Aristóteles,
que mais tarde fundaria seu próprio caminho filosófico e se tornaria igualmente uma figura central na história da filosofia. A vida de Platão foi, assim, marcada pela transição entre a juventude poética e política e a maturidade filosófica e pedagógica. Da frustração com a política ateniense e com as cortes estrangeiras, nasceu a convicção de que apenas o conhecimento verdadeiro poderia orientar uma vida justa. A convivência com Sócrates, as viagens, os contatos com diferentes tradições e a experiência prática na academia moldaram uma trajetória que uniu reflexão e ensino, teoria e prática, e cujo impacto ecoa até hoje. Platão é lembrado principalmente pela formulação de uma das teorias mais influentes da história da filosofia, a teoria das ideias, também chamada de teoria das formas. Para compreender sua importância, é preciso imaginar o modo como ele via o mundo. Desde cedo, Platão percebia que as coisas que nos cercam são passageiras e imperfeitas. Uma flor nasce, cresce, murcha e morre. Uma casa é construída, usada e, com o tempo, se deteriora. Até mesmo os valores humanos parecem instáveis. O que é considerado justo em uma época pode ser visto como injusto em outra. Diante dessa constante mudança, Platão se perguntava: haveria algo fixo, eterno e verdadeiro por trás dessa realidade transitória? Sua resposta foi a existência de um nível superior da realidade, invisível aos olhos, mas acessível à razão, onde se encontram as ideias puras e perfeitas de todas as coisas. Para Platão, o que vemos no mundo sensível, este em que vivemos, são apenas cópias imperfeitas das ideias eternas. Quando observamos uma árvore, por exemplo, vemos apenas um exemplar que participa da ideia de árvore. Essa ideia é universal, não nasce nem morre, não se altera com o tempo. É a essência de todas as árvores possíveis. O mesmo vale para conceitos como justiça, bondade e beleza. Quando falamos que algo é justo, é porque de algum modo ele participa da ideia de justiça, ainda que de forma incompleta. Essa distinção levou Platão a separar dois níveis de realidade: o mundo sensível, acessível aos sentidos, imperfeito e mutável, e o mundo inteligível, acessível apenas ao intelecto, perfeito, eterno e verdadeiro. Essa concepção se expressa de modo emblemático na alegoria da caverna, apresentada no livro 7 de A República. Platão descreve prisioneiros acorrentados em uma caverna desde o nascimento, voltados para uma parede onde veem apenas sombras projetadas por objetos iluminados por uma fogueira atrás deles. Para esses prisioneiros, as sombras são toda a realidade. No entanto, se um deles fosse libertado e saísse da caverna, perceberia primeiro a luz, depois os objetos e, finalmente, o sol, fonte de toda a claridade. Ao retornar para contar aos outros, provavelmente seria rejeitado, pois sua experiência pareceria absurda aos que nunca viram nada além das sombras. Com essa metáfora, Platão queria mostrar que a maioria das pessoas vive aprisionada às aparências do mundo sensível, confundindo-as com a verdade. O filósofo, porém, é aquele que busca sair da caverna, contemplar o mundo inteligível e retornar para iluminar os demais. Outro exemplo usado por Platão é a teoria da reminiscência. Para ele, aprender não é adquirir algo novo, mas recordar aquilo que a alma já contemplou no mundo das ideias antes de nascer. Nossa alma, sendo imortal, já esteve em contato com a verdade eterna, mas ao encarnar, esquece esse conhecimento. O processo de aprendizagem, então, é uma espécie de recordação. Isso explica, segundo ele, como conseguimos reconhecer padrões, verdades matemáticas e conceitos universais sem depender exclusivamente da experiência sensível. Essa visão de realidade teve profundas consequências. Em primeiro lugar, estabeleceu uma hierarquia entre conhecimento e opinião. O saber baseado nos sentidos gera apenas doxa, ou opinião, instável e sujeita a enganos.
Já o saber baseado na razão e na contemplação das ideias gera episteme, ou conhecimento verdadeiro. Em segundo lugar, fundamentou a ética platônica. Agir bem não é simplesmente obedecer a costumes ou leis, mas aproximar-se da ideia do bem, que é a forma suprema. O bem, para Platão, é como o sol na alegoria da caverna. Ilumina todas as outras ideias e torna possível compreendê-las. Com isso, Platão criou uma visão de mundo dual, em que o verdadeiro sentido da existência não se encontra nas coisas materiais, mas na busca do imutável e do eterno. Essa busca se dá por meio da filosofia, da educação e do exercício da razão. Para ele, somente ao contemplar as ideias é que o ser humano pode alcançar a verdade, a justiça e a felicidade. Essa concepção não era apenas uma teoria abstrata, mas a base para toda a sua reflexão sobre política, educação e sociedade. Na obra A República, Platão apresenta de forma sistemática sua reflexão sobre a política, a justiça e a organização da sociedade. O ponto de partida do diálogo é a pergunta sobre o que é a justiça. Sócrates, personagem central, dialoga com diversos interlocutores e conduz o debate até chegar a uma visão ampla, na qual a justiça individual só pode ser compreendida dentro de uma comunidade justa. Essa ligação entre a vida do indivíduo e a vida da cidade é fundamental para entender o pensamento político platônico. Platão acreditava que a sociedade deveria ser organizada de acordo com a natureza das pessoas. Nem todos possuem as mesmas capacidades e inclinações, e forçar a igualdade absoluta seria, para ele, contrário à ordem natural. A cidade ideal seria composta por três classes principais: os produtores, responsáveis pelo trabalho agrícola, artesanato e comércio; os guardiões, encarregados da defesa e da segurança; e os governantes, filósofos preparados para tomar as decisões mais importantes. Cada classe teria sua função própria, e a justiça consistiria exatamente em cada um cumprir o seu papel sem interferir indevidamente no papel dos outros. Essa divisão é análoga à estrutura da alma humana, que Platão também via como tripartida: a parte racional, que busca a verdade; a parte irascível, ligada à coragem e à força; e a parte concupiscível, ligada aos desejos e necessidades. Quando cada parte da alma cumpre sua função em harmonia, o indivíduo é justo. Da mesma forma, quando cada classe cumpre sua função, a cidade é justa. O aspecto mais famoso da República é a defesa do governo dos filósofos. Para Platão, apenas aqueles que realmente conhecem a verdade e contemplam as ideias são capazes de governar com sabedoria. Os demais, guiados por paixões, interesses ou ignorância, acabam por conduzir a cidade ao erro. O filósofo, por sua vez, não busca poder por ambição, mas por dever. Assim como alguém que vê mais longe tem a responsabilidade de guiar os que enxergam menos, o filósofo tem a obrigação de conduzir a comunidade rumo à justiça. É daí que vem a ideia do filósofo-rei, governante ideal que une sabedoria e poder. Outro ponto central da obra é a educação. Platão acreditava que apenas por meio de uma formação longa e rigorosa seria possível preparar pessoas aptas a governar. A educação deveria começar desde a infância, moldando a alma por meio da música, da ginástica e das artes, de modo a cultivar tanto o corpo quanto o espírito. Aos poucos, os jovens mais capazes seriam selecionados para estudos mais elevados em matemática, dialética e filosofia. Esse processo culminaria na contemplação da ideia do bem, a forma suprema que ilumina todas as outras e dá sentido ao conhecimento e à vida justa. Apenas aqueles que alcançassem esse nível estariam prontos para governar. A República também apresenta críticas a outros regimes políticos. Platão descreve uma sequência de degenerações. Da aristocracia, governo dos melhores, passa-se à timocracia,
governo dos honrosos. Em seguida, a oligarquia, governo dos ricos. Depois, a democracia, governo da multidão. E, por fim, a tirania, quando um líder populista toma o poder absoluto. Para ele, a democracia era especialmente perigosa, pois, sob a aparência de liberdade, escondia o risco de desordem e de manipulação das massas. A morte de Sócrates, condenado por uma decisão democrática, era para Platão a prova de que esse regime podia cometer injustiças graves. Apesar de parecer rígida e até utópica, a proposta da República revela o esforço de Platão em encontrar um fundamento sólido para a vida em sociedade. Sua preocupação não era apenas com a eficiência da política, mas com a formação moral e intelectual dos cidadãos. A cidade ideal é, ao mesmo tempo, um projeto educativo e ético, no qual o objetivo principal é levar cada indivíduo a viver de acordo com a verdade e a justiça. Platão acreditava que uma sociedade só poderia florescer se estivesse organizada de acordo com princípios universais e não com interesses passageiros. Essa visão política exerceu enorme influência ao longo da história. Mesmo que o modelo da cidade ideal jamais tenha sido realizado, a noção de que o governante deve buscar a sabedoria e o bem comum continua sendo um referencial poderoso. Ao imaginar a República, Platão não ofereceu apenas uma crítica ao seu tempo, mas também um horizonte para todas as épocas. A ideia de que a política deve ser guiada pela justiça e não pela ambição. Depois de suas viagens e experiências frustradas com a política prática, Platão decidiu concentrar seus esforços na educação. Por volta de 387 a.C., fundou em Atenas a Academia, instituição que muitos consideram a primeira escola filosófica permanente do mundo ocidental. O nome vem de um bosque sagrado dedicado ao herói Academos, localizado nos arredores da cidade, onde Platão reuniu discípulos para estudar e dialogar. A academia não era apenas um local físico, mas um verdadeiro projeto de formação intelectual e moral. Ali se cultivava a investigação filosófica, a matemática, a astronomia, a dialética e até a política, sempre com a meta de conduzir os alunos ao conhecimento do bem. A fundação da academia foi um marco porque representou a sistematização do ensino filosófico. Antes, a filosofia se transmitia sobretudo em encontros informais, como os diálogos de Sócrates nas praças. Platão, embora conservasse o espírito do diálogo, estabeleceu uma instituição organizada, com regras, programa de estudos e continuidade ao longo das gerações. A academia funcionou por quase 9 séculos, sobrevivendo até ser fechada pelo imperador Justiniano, no século VI d.C. Durante todo esse tempo, serviu de modelo para outras escolas filosóficas, como o Liceu de Aristóteles, a Estoa dos Estoicos e o Jardim de Epicuro. Entre os alunos de Platão estava Aristóteles, que ingressou na academia ainda jovem e lá permaneceu por cerca de 20 anos. Apesar de mais tarde seguir um caminho filosófico distinto, Aristóteles reconhecia a importância do mestre e herdou dele o rigor do pensamento sistemático. Essa convivência mostra como a academia era um espaço de liberdade intelectual, onde diferentes perspectivas podiam ser debatidas e refinadas. O método de Platão, baseado no diálogo e na busca incessante da verdade, influenciou não apenas seus discípulos diretos, mas toda a tradição filosófica posterior. Além do ensino, a academia foi também o lugar onde Platão produziu grande parte de suas obras. Seus diálogos foram escritos ao longo de várias fases de sua vida, começando com os diálogos socráticos, que reproduzem mais fielmente o estilo do mestre, passando por obras de maturidade, como A República, O Banquete e Fedro, até chegar aos diálogos da velhice, como As Leis. Esses textos não eram tratados sistemáticos no estilo moderno, mas conversas vivas entre personagens, explorando temas como a justiça, o amor, a alma, o conhecimento e a natureza do Estado. Essa forma literária fez com que sua filosofia
fosse não apenas profunda, mas também acessível, capaz de cativar leitores de diferentes épocas. A influência da academia ultrapassou a Grécia. Quando Alexandre, o Grande, discípulo de Aristóteles, expandiu seu império até o Egito e a Índia, levou consigo ideias que tinham raízes na tradição platônica. Mais tarde, em Roma, filósofos como Cícero se inspiraram em Platão para refletir sobre a lei natural e a moral. No mundo cristão, especialmente com Santo Agostinho, o platonismo ganhou nova vida. Agostinho viu nas ideias de Platão uma antecipação da doutrina cristã sobre a realidade espiritual e a centralidade do bem. Ao longo da Idade Média, o pensamento platônico foi constantemente reinterpretado, ora em diálogo com o aristotelismo, ora como base para correntes místicas e teológicas. A importância da academia não está apenas em ter sido a primeira escola, mas em ter inaugurado um modo de pensar que valoriza a formação contínua do espírito. Para Platão, a filosofia não era uma atividade isolada de alguns intelectuais, mas um exercício coletivo que exigia disciplina, método e convivência. A busca da verdade precisava ser partilhada, e a educação era a ferramenta capaz de transformar tanto indivíduos quanto sociedades. Nesse sentido, a academia foi a realização prática da convicção de Platão de que apenas pela educação e pela contemplação do verdadeiro conhecimento seria possível construir uma vida justa e harmoniosa. Platão morreu em Atenas por volta de 347 a.C., já idoso, deixando como legado não apenas sua escola, mas uma tradição filosófica que atravessaria os séculos. Sua influência foi tão profunda que muitos estudiosos dizem que toda a filosofia ocidental pode ser entendida como um diálogo constante com ele. Uns para segui-lo, outros para criticá-lo, mas ninguém para ignorá-lo. A força de seu pensamento reside justamente na amplitude dos temas que abordou. Ele escreveu sobre ética, política, metafísica, epistemologia, amor, educação, linguagem e até mesmo sobre a estrutura da alma. Poucos filósofos conseguiram abranger tantas áreas com tanta originalidade. No período helenístico, logo após sua morte, o platonismo continuou vivo na academia, mas passou por transformações. Nos séculos seguintes, surgiram correntes chamadas de médio-platonismo e neoplatonismo, que reinterpretaram suas ideias em diálogo com outros sistemas filosóficos e religiosos. Plotino, no século III d.C., foi um dos grandes representantes do neoplatonismo, defendendo que a realidade se origina em um princípio supremo, o uno, e que o ser humano deve buscar a união com esse princípio por meio da contemplação. Essa corrente exerceu influência decisiva sobre o cristianismo primitivo e a teologia medieval. Entre os pensadores cristãos, Santo Agostinho é o mais conhecido por sua forte ligação com Platão. Agostinho encontrou no platonismo uma base para compreender a transcendência de Deus e a existência de verdades eternas. Para ele, as ideias platônicas podiam ser vistas como pensamentos na mente divina, acessíveis à alma humana iluminada pela graça. Essa fusão de platonismo e cristianismo moldou profundamente a filosofia medieval e a visão ocidental de espiritualidade. Na Idade Média, o platonismo disputou espaço com o aristotelismo, especialmente a partir do trabalho de Tomás de Aquino, que conciliou Aristóteles com a teologia cristã. No entanto, o pensamento de Platão nunca desapareceu. Durante o Renascimento, por exemplo, houve uma redescoberta entusiástica de seus escritos, impulsionada pela tradução e difusão de seus diálogos. Filósofos, artistas e humanistas viam em Platão uma inspiração para valorizar a beleza, a harmonia e a dignidade da alma humana. A Academia Platônica de Florença, no século XV, é um exemplo claro de como suas ideias voltaram a influenciar diretamente a cultura europeia. Na modernidade, Platão continuou sendo um ponto de referência. Filósofos racionalistas como Descartes
encontraram afinidade com sua ênfase na razão e na distinção entre aparência e essência. Já os empiristas, como Locke e Hume, criticaram-no por desprezar os sentidos e a experiência concreta. No século XIX, Nietzsche acusou Platão de ter desvalorizado o mundo sensível em favor de uma realidade ideal, algo que, em sua visão, enfraquecia a vida. Ao mesmo tempo, idealistas como Hegel viram em Platão um precursor da ideia de que a história humana é guiada por princípios racionais. Na política, embora seu projeto da cidade ideal nunca tenha sido realizado, suas reflexões continuam provocando debates. A noção de que o governante deve buscar o bem comum e ser guiado pela sabedoria ainda é um ideal que inspira líderes e pensadores. A crítica à democracia feita por Platão, embora severa, também convida à reflexão sobre os riscos do populismo, da manipulação das massas e da tirania da maioria. Sua obra permanece como alerta e inspiração ao mesmo tempo. A influência de Platão não se limita à filosofia acadêmica. No imaginário coletivo, a alegoria da caverna é uma das imagens mais poderosas da história do pensamento. Ela ultrapassou os muros da filosofia e se tornou referência em literatura, cinema, psicologia e educação, como metáfora para a busca da verdade e para o despertar da consciência. O mesmo ocorre com suas reflexões sobre o amor, especialmente no Banquete, onde descreve a ascensão do desejo físico ao amor espiritual e, finalmente, ao amor pela própria beleza em si. A presença de Platão na história mostra como sua obra é inesgotável. Cada época encontrou nele respostas para suas próprias questões e, ao mesmo tempo, novos problemas a serem enfrentados. Ele permanece atual porque toca em temas universais: a natureza da verdade, o sentido da justiça, a organização da sociedade, o papel da educação, a busca pelo bem e a importância da razão diante das aparências. Seu legado é não apenas um conjunto de ideias, mas um convite permanente a filosofar, a questionar e a não se contentar com as sombras da caverna. Por isso, ao longo de mais de 2 milênios, Platão continua sendo uma presença viva no pensamento humano. Sua filosofia não é apenas um capítulo da história, mas uma fonte inesgotável de reflexão sobre o que significa ser humano, viver em sociedade e buscar a verdade. Se a filosofia é, como muitos dizem, o amor à sabedoria, Platão foi um de seus maiores amantes e, sem dúvida, um dos que mais ensinaram a humanidade a amar o conhecimento.